A Torá é muito organizada em absolutamente tudo, inclusive no luto e na dor quando perdemos um ente querido. Você sabe quais são as fases do luto judaico? Quais são os costumes de cada uma dessas fases? Assista ao Shiur, Bezrat Hashem, que nunca precise aplicar ele. Aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. O shiur de hoje será Bezrat Hashem para a elevação da alma da minha avó, Nechama Ilana Bat Moshe, faleceu um pouquinho antes de Sukkot, também para a elevação da alma de Moshe Chaim Ben Fishel Cohen e Zelda Bat Giz, que tinham todos uma elevação. Um dos motivos de eu escolher esse tema nessa época justamente é porque como minha avó faleceu logo antes de Sukkot, e o Sukkot, a festividade, ela corta o Shivá, o luto, então praticamente meu pai ficou de Shivá por 4, 5 horas, então como se fosse compensar a falta do Shivá, vamos estudar um pouquinho sobre o que é luto. Muitas pessoas se assustam quando falamos sobre o luto, alachot, porque será que falta assunto alegre na Torá para a gente discutir? Por que justamente o luto existe o conceito de estudar para não usar? É como se fosse o seguro de carro. Nós estudamos, nós pagamos o seguro, mas rezamos para nunca fazer uso desse investimento. A mesma coisa com o estudo sobre as leis de luto, nós estudamos a Torá, mas pedimos para Hashem que o estudo já sirva como fazer a mitzvah e que não precisemos fazer ela na prática. O estudo do luto em si tem muitos detalhes, com certeza a gente não consegue abordar tudo que tem no luto em um shiur só, e na verdade, nem a intenção, o que eu planejo hoje é a gente ter um gostinho um pouquinho do que está por trás do luto pela Torá. Deus nos livre se alguém está passando por um momento de luto, um momento que ele deve sentar, fazer o shiva e tudo o que envolve o luto judaico, deve se falar com o rabino, porque tem muitas variantes, de acordo com o rito da pessoa, Sfaradi, Ashkenazi, e mesmo no próprio costume, tem variações, depende da data, quando Deus nos livre a pessoa ficou enlutada. Então, com certeza, o shiur de hoje não visa dar alahá, a lei para cada caso, e sim uma forma geral. Por exemplo, meu pai, sendo que minha avó faleceu algumas horas antes de Sukkot, então ele não sentou 7 dias de Shiva. Já a dona Zelda faleceu no meio de Sukkot, então os filhos, assim como minha avó, o Getty, também faleceu no meio de Pesach, então os filhos, eles não sentam Shiva logo após o enterro, e sim depois que acaba a festividade. Então tem muitas exceções, muitos detalhes, e Deus nos livre, se acontecer, deve-se falar com um rabino sobre o caso específico. Em primeiro lugar, quem deve se enlutar? Além não falece uma pessoa. Não é o melhor amigo que deve sentar Shiva. Mesmo que ele podia amar aquela pessoa com tudo, existe uma regra muito clara. O Shiva, ele é cuidado, observado pelo pai e a mãe do falecido, pelo irmão e a irmã, o filho e a filha e o cônjuge, esposa ou o marido. Outras pessoas não devem jamais fazer o Shiva, sentar Shiva, que é aquele período de 7 dias, onde a pessoa entra num luto extenso, a pessoa não deve sentir isso ou fazer isso por alguém que não se enquadra nessas 7 categorias: pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha e cônjuge. O luto em si, ele tem várias fases. Ele começa primeiro, logo antes do enterro, a pessoa, o filho, a filha são chamados de onen. Um onen é aquele que ele, na verdade, não está de luto. O luto começa no enterro, a partir do enterro. O onen é aquela pessoa que não tem mundo. Ele tem algumas regras. Ele não pode, com certeza, fazer festas, escutar música, mas é interessante que o onen não pode consumir carne e vinho, mas ele também não pode rezar. Ele não deve ir rezar, não deve fazer brachá, bênção antes de comer, não faz nada. Nenhuma mitzvah ativa ele tem obrigação. Proibitiva, com certeza, sim. Ele não deve andar de carro no Shabbat, não deve comer no Yom Kippur, mas as mitzvot ativas de fazer uma brachá, de ir rezar, pôr o tefilim, o onen não deve fazer.
Um dos motivos disso é que ele, naquele momento, assim como a alma está perdida, a alma que acabou de sair do corpo, ela está sem rumo, o Onen, ele também está sem rumo naquele momento. O próprio enterro, no cemitério, vamos abordar, se Deus quiser, num outro shiur, porque é um assunto per si bem interessante e bem profundo. Então vamos direto para depois do enterro. Os enlutados devem ir para casa e eles comem a Seudat Havrá. O que é essa Seudat? É uma refeição onde eles sentam em lugar baixo e comem pão e ovo. Essa é a única refeição que eles fazem de imediato, e somente os enlutados podem fazer, e comem pão e ovo sem sal. Por que isso? Porque justamente pão e ovo. Então o pão é o que configura uma refeição. Pela Halakha, o que a gente chama de refeição é quando a pessoa senta para comer pão, halá. E o ovo é porque ele é redondo. E uma comida redonda representa o ciclo da vida. Está sempre girando, a alma veio, ela se foi, ela virá de novo. Isso visa mostrar para o enlutado que é parte, o falecimento é parte do plano divino. Isso encontramos na Torá. Para quem lembra, a história do nosso patriarca Jacó, ele estava uma vez cozido de lentilhas, e chegou o seu irmão gêmeo Esaú, e ele quis vender a primogenitura dele pela comida que o Jacó estava fazendo. O que era essa comida? Por que Jacó estava fazendo justamente lentilhas? Porque naquele mesmo dia o seu avô havia falecido, Abrão. Então o seu próprio pai, Isaac, estava de luto. Naquele dia ele sentou de luto. Então por isso Jacó estava fazendo aquela comida com lentilha, quer dizer, coisas redondas para que o pai comesse naquele momento. E aí começa a Shivá. 7 dias de luto. Existem várias leis. Se a pessoa, por exemplo, não soube do falecimento, a pessoa já foi enterrada, como que ele vai fazer ou não? De novo, não vamos entrar em cada detalhe da lei. Mas, naquele momento, começa o processo de aliviar a dor do enlutado. Sabemos que alguns falecimentos, algumas perdas, a pessoa sente por anos a fio. Infelizmente, a lei de uma pessoa, quando ele perde um filho, a gente sabe que é uma coisa contranatural, então o sofrimento é muito maior, mas o luto, o esquema do luto judaico visa ir aliviando a pessoa. O a Shivá, é o primeiro passo para isso. São 7 dias que se sente muita dor, mas sabendo que ela vai amainar com o tempo. Inclusive, por isso que Deus fez o corpo humano de uma forma que quando a pessoa falece, o corpo vai se desintegrando. Por quê? Deus colocou uma certa magia no ser humano, que o luto ou a perda, a dor da perda, ela vai se apagando com o tempo. Começa muito intensa e vai se apagando. Então Deus fez o corpo humano se desintegrar para que ninguém, Deus livre, ficasse guardando o falecido. Ele põe na casa dele, num canto, e o tempo todo ele vai lá e vê. Isso traz o luto de volta. Inclusive, em casos que se precisa retirar o falecido de um lugar para o outro, por exemplo, foi enterrado aqui no Brasil e vai ser levado para Israel, no dia que é desenterrado deve se fazer luto de novo. Então, imaginem, se o corpo não se desfizesse, as pessoas poderiam achar que podem guardar em casa ou algo do gênero, e aí a pessoa nunca ia deixar de ficar de luto. Deus colocou isso no nosso coração, que quando uma pessoa perde outra, a dor vai acalmando. Na Torá, justamente com Yaakov, vemos que ele ficou de luto pelo filho dele 22 anos. 22 anos. Depois que ele perdeu Yosef, o José foi vendido, e o Yaakov não sabia onde estava o filho. Quer dizer, informaram para ele que o filho havia morrido, e consta na Torá que ele ficou de luto até saber que o filho estava vivo 22 anos depois. Por que isso? Porque uma vez que ele não perdeu o filho dele, o filho estava vivo. Então, isso que Deus fez, que as pessoas vão acalmando sua dor por um falecido, não recaía sobre Jacó. Uma vez que ele não perdeu o filho, então ele continua sentindo aquela dor. Isso poderia ser uma dica para ele saber que o filho ainda estava vivo. Mas no momento que ele soube, quer dizer, que falaram para ele, olha, teu filho morreu, foi estraçalhado por uma fera, ele ficou tão triste que o espírito divino, Ruach HaKodesh, saiu dele. Então, o espírito de profecia, tudo isso, abandonou, então ele não pôde pensar direito. 22 anos, ele sentiu todo dia como se fosse o primeiro dia da perda dele.
não acalmou porque o filho estava vivo. Com o tempo, como falamos, a dor deve acalmar. Assim também o choro. O Shulchan Aruch, o Código de Leis Judaicas, diz que uma pessoa não deve sofrer demasiadamente por um falecido. Mesmo que sim dói, mas não se pode chorar mais do que o necessário. É interessante que tem na Torá, tem lei para tudo, tem lei como cortar a unha, como calçar o sapato, como já tivemos shiurim sobre isso, e tem lei sobre quanto a pessoa pode chorar por um falecido. E se diz que se a pessoa chora mais do que o necessário por alguém que faleceu, então infelizmente Deus fala, sabe o que? Esse teu choro extra vou usar para outra pessoa e a pessoa acaba perdendo mais entes queridos. No Talmud conta de uma mulher que tinha muitos filhos e perdeu um deles, infelizmente, e Ravuna viu que ela chorava demais e falou, chora menos, tem que chorar, mas ela se descabelava todo dia. E ele falou, por favor, pare de chorar, porque senão isso pode trazer uma má sorte para os outros filhos. E ela não escutou e acabou preparando mortalhas para os seus outros filhos também. Daqui a pouco vamos ler na Torá, que é 2 semanas, sobre o falecimento da nossa primeira matriarca, Sará. E na Torá conta que quando Abraão ele foi chorar por ela, ele encontrou ela morta, e ele enterrou ela, ele comprou um terreno para enterrar ela, e quando ele chorou, a Torá escreve a palavra chorou, com uma letra pequenininha. Uma das letras ela é menor. Por quê? Porque no momento que o Abraham foi falar sobre a Sará, o Midrash conta que ele viu ela feliz, vestida de noiva, espiritualmente falando, e viu como ela estava satisfeita da vida que ela teve. Então Abraham soube que ele não deveria chorar demais, porque sua esposa estava feliz. E essa é a ideia de chorar de acordo com a medida exata da dor que a pessoa está sentindo. Então, no Shiva, nos 7 dias, os 3 primeiros, a pessoa deve chorar. O foco é chorar. É isso mesmo, sentar e ficar chorando, tanto que quando vamos consolar um enlutado, tem opiniões que dizem que nos primeiros 3 dias não se consola ele. Deixa chorando, não é o nosso costume. Rabar, nós começamos a consolar imediatamente no cemitério, mas tem aqueles que só consolam a partir do 4º dia, porque os 3 primeiros dias são dias dedicados ao choro. E mais no final do choro vamos ver exatamente o porquê disso. Então, nos primeiros 3 dias nós não cumprimentamos o enlutado, e o enlutado não deve cumprimentar ninguém. Cumprimento em hebraico geralmente é shalom, paz, e isso não cabe falar para o enlutado, ele não tem shalom, ele não está em paz. A verdade é que isso é pelos primeiros 30 dias. Então, no começo, o enlutado está sofrendo, então não tem como falar para ele paz. Nós não cumprimentamos e nem ele, o enlutado, cumprimenta, tampouco ele responde. A partir do 4º dia, o enlutado pode responder se alguém cumprimentar ele, mas ele não deve cumprimentar ninguém. Nos 3 primeiros dias, inclusive, se vê alguém que não sabe dessa lei, não assistiu o shiur, chega numa casa do enlutado e cumprimenta ele, o enlutado deve falar, olha, hoje não. A partir do 4º dia, sim, responde. Nós evitamos também conversar com o enlutado. A gente vê, às vezes, no Shiva, o pessoal está conversando, alegre, e o enlutado não pode participar de alegrias. Não é correto desviar a atenção dele do luto. Ele deve prestar atenção que é um momento de luto, ele não deve se alegrar. Na prática, a gente conversa um pouquinho também, para, como falamos antes, ele não exagerar no luto. Mas tem que tomar cuidado. A casa do Shiva, a casa do enlutado, não é um lugar de se contar piadas nem nada. Espera ele levantar de Shiva e aí fazer um lechaim. Outra coisa muito interessante é que nunca se fala para o enlutado, sente, Shiva. Na casa do enlutado, ele senta no lugar mais baixo, ele deve estar sentado quando as pessoas vão consolar ele. Mas nós não falamos para ele, senta, porque o sentar é um ato de luto. Ele demonstra o luto. Quando nós ordenamos o enlutado a sentar, parece que estamos falando para ele sentar, fica de luto, você não vai levantar disso. Você vai ficar sofrendo, fica assim. Óbvio que não é o que desejamos, mas temos que cuidar da forma como falamos. O enlutado, em geral, ele está num momento mais delicado. Então, cada palavra deve ser medida. Brevemente, outras leis que o enlutado, durante os 7 dias, ele não pode fazer, ele não deve se lavar, a não ser no caso
extremo de higiene, está passando mal. Óbvio, escovar dentes deve escovar, mas ele não deve tomar banhos por prazer, não deve passar óleos cosméticos, e isso tem uma exceção. A exceção para isso é uma noiva, quer dizer, uma moça que ela casou nos primeiros 30 dias, ela deve se embelezar, e também uma moça que está procurando casamento. Ela assim, não precisa se descuidar da imagem, porque ela está no momento de procurar alguém. Então, imagina que um jovem vê ela e aquela visão dela toda despenteada, isso pode desagradar, fazer shalom, falar que um casamento veio por conta da imagem, mas na prática, se ele vê que ela está muito feia, ele pode não querer sair com ela, o que não é motivo suficiente, mas ela já permite que ela possa se embelezar. E da mesma forma, uma noiva, nos primeiros 30 dias, ela pode ficar bonita para Shalom Bait. Outra coisa, o enlutado, ele não deve usar sapatos de couro. Vamos lembrar do Yom Kippur e do dia 9 de Av, que nós também não usamos sapatos de couro por prazer ou para demonstrar status. O enlutado, ele não tem status nenhum. Naquele momento, ele é, de certa forma, um miserável, então ele não deve usar sapatos de couro. Os enlutados também não podem ter relações maritais, não devem trabalhar, não cortam unha e cabelo, isso até o 30º dia, e não se sentem em lugar alto. Também, o enlutado não deve estudar a Torá, porque uma vez que a Torá vem e alegra a pessoa, traz alegria, então o enlutado não deve estudar. Pode-se estudar algumas partes do Talmud que evocam a tristeza, que é o mesmo que estudamos no dia 9 de Av, que são assuntos de destruição e etc., porque isso não vai desviar o luto dele. Outros assuntos ele deixa para estudar depois do final do Shiva. E outra coisa, o enlutado, ele não pode participar de nenhuma festa. No Shiva, ele não pode nem sair de casa, mas nos primeiros 30 dias, ele não deve participar de nenhuma festa. Filhos, pelos próprios pais, não devem participar durante todo o ano. Durante o Shiva, o costume é se fazer rezas em casa, um minyan. Então, se juntam 10 homens para rezar na casa do enlutado, isso é muito bom para a alma do falecido. Se fala o Kaddish, não vou entrar no assunto, já tivemos um shiur específico sobre o Kaddish. O Kaddish é falado, recitado pelos próximos 11 meses, no caso de recitar pelos próprios pais. Filhos adotivos, é sempre uma questão, nós falamos que a adoção pela Torá, não existe a adoção em si, como encaramos no mundo moderno, mas, de acordo com algumas opiniões, um filho adotivo ele pode recitar o Kaddish pelos pais falecidos. Isso traz também paz de espírito para eles. O fato de ir na casa do enlutado é uma grande mitzvah, um preceito muito bonito. Inclusive, se a pessoa tem que ir visitar um enlutado ou visitar um doente no hospital, foi o nosso shiur passado, ele deve dar preferência para ir visitar o enlutado, porque o enlutado, você traz paz tanto para os vivos, que são os enlutados, quanto para os mortos, você traz paz para aquele que faleceu. E Deus mesmo, ele mostra na Torá como deve se visitar um enlutado. Logo após o falecimento de Abraham, consta que Deus foi falar com Isaac e abençoou ele. Que bênção que ele deu? A bênção que nós falamos, recitamos para os enlutados. O que falamos para os enlutados tem várias versões dos Sefaradim, eles falam, Mishamai Teruhamo, que dos céus vocês sejam consolados. E os Ashkenazim tem uma frase um pouco mais extensa, na minha opinião mais bonita, Amakom Yilachem Etchem, que Deus, o onipresente, os console dentre os enlutados por Sion e Jerusalém. Geralmente eu costumo explicar nos Shivas por que recitamos isso, por que mesclamos a dor do enlutado com a dor daqueles que se lutam pela destruição do templo e a destruição de Israel. E os motivos são para mostrar que, assim como acreditamos que não é eterno, que Mashiach vai chegar e vai reconstruir o templo, assim também a dor do enlutado não é eterna, porque acreditamos na vinda do Mashiach e na ressurreição dos mortos. Um outro costume que se tem durante o Shiva é na casa do enlutado, na casa também do falecido, é se cobrir todos os espelhos e os quadros. Inclusive aqui em São Paulo tem uma organização muito interessante chamada Koach, que quando eles são avisados de um falecimento, imediatamente eles já vão para a casa onde será feito o luto, e eles mesmos cobrem os espelhos, os quadros, já deixam livros para reza, já deixam velas, tudo isso para dar um apoio
para a pessoa no momento que ela mais precisa. Imagina, Deus nos livre, mas a pessoa que quando ela perde um ente querido tem que cuidar do funeral e falar para a Havra Kadisha, e tem papelada da prefeitura. Então é um momento tão turbulento. Baruch Hashem, tem pessoas que se dedicam a amenizar um pouquinho e ajudar a organizar essa parte técnica. Então, eles vão e cobrem os espelhos. E por que cobrimos os espelhos? Tem alguns motivos. Um é que a alma está vagando na casa dela. A alma do falecido está lá, está presenciando as rezas. E quando ela se vê no espelho, ela vê o espelho e ela não se enxerga, porque ela não está mais lá, ela sente uma dor com isso. Ela sente saudades e a falta do seu próprio corpo. Uma outra explicação mais cabalística é que quando olhamos para o espelho, em uma casa de luto, aquela casa, uma vez que tem um vazio de uma alma que morava lá, então abre espaço para anjos do mal virem, anjos negativos. Então, quando olhamos para o espelho, a Kabbalah diz que podemos ver o contorno desses seres. Isso é uma coisa muito negativa. Então, colocamos espelho para ninguém olhar, ninguém conseguir ver essas entidades. E aí uma explicação Chabad, em cima dessa explicação da Kabbalah, diz que não são anjos mesmos que podem ser enxergados no espelho, mas sim características negativas, que são a raiva, o luto em excesso, o arrependimento, não arrependimento de pecado, mas arrependimento das nossas ações. Quando o enlutado, ele olha no espelho, e num quadro, ele se vê lá, ele vê o falecido, isso faz ele pensar. Quando olhamos no espelho, começamos a nos julgar. Então, o enlutado, quando ele vê, se olha no espelho, né, durante os 7 dias de luto, ele começa a pensar, poxa, por que eu não estive mais presente? Por que eu não vim visitar? Por que eu não tomei essa ou aquela atitude? Então, o fato dele se ver, ou ele ver quadros com a foto do falecido, pode trazer essa característica negativa, que não é o momento dele ser duro consigo mesmo. Então, nós cobrimos para não correr esse risco. Voltando um pouquinho sobre isso de enxergarmos no espelho seres negativos, tem um paralelo interessante com as crianças. Nós costumamos não deixar o bebê se olhar no espelho até que começa a nascer os dentes dele. Por que isso? Porque também se diz que um bebê, ele consegue enxergar esses seres negativos. Ele não olha no espelho até nascer o seu primeiro dente. Outro costume que se tem durante o Shiva é ter um copo d'água com um paninho branco. Geralmente a Havra Kadisha entrega um paninho, é uma parte da roupa que foi usada para vestir o morto, e depois enterramos esse paninho no cemitério. E uma das razões para ele é porque existe uma profecia de que se os nossos pecados são vermelhos como sangue, Deus vai fazer eles ficarem brancos como a neve. Então o paninho branco e a água lembram que Deus vai limpar e lavar essas falhas. Outra coisa, nós costumamos acender velas na casa de luto. Um dos motivos é porque a vela traz paz e prazer para a alma. Tem todo o assunto de fogo pela Torá, pela Kabbalah. Quem sabe podemos ter um shiur específico sobre as velas em breve. Temos que tentar consolar uma pessoa no momento de dor. Temos que cuidar do que falamos. E a Torá conta de um caso muito curioso. O Midrash são sábios que escreveram nas entrelinhas da Torá, contam que quando Miriam, a irmã de Moshe e Arão, Moisés e Arão, quando Miriam faleceu, os irmãos sentaram Shiva. Agora, o povo judeu tinha algo muito especial em mérito da Miriam. Eles tinham um poço, uma rocha que dela saía água que acompanhava eles durante a travessia no deserto. E quando a Miriam faleceu, o mérito dela cessou e aquele poço secou. Então o povo foi pedir para o Moshe, pedir não, eles foram reclamar para o Moshe que estavam sem água. E justamente Moshe e Arão estavam sentados de Shiva, estavam sentados de luto. E o Arão, sempre pensando bem dos outros, sempre amando todo mundo, viu aquele povão chegando e falou, olha que bonito, o povo todo vem nos consolar pela nossa perda. E Moshe falou, não. Do jeito que eles estão vindo, com essa cara amarrada e todo mundo misturado, sem dar respeito para os mais velhos virem na frente, eu sei que eles vêm reclamar. E realmente, de fato, eles vieram reclamar da falta d'água. Durante o Shiva, especificamente, temos que ter cuidado para
o enlutado não ficar mais chateado, não escutar reclamações e nada disso. E no final do Shiva, muitos costumam que os enlutados saem de casa e vão sozinhos, dão uma volta no quarteirão, mostrando que já estamos livres de ficar presos em casa do Shiva. Também costumam bater um prego em alguma parte da casa, mostrando que estão enterrando essa fase do Shiva. E aí começam os 30 dias. Quer dizer, os 30 dias são contados a partir do enterro, não do falecimento. E nesses 30 dias, excluindo os 7 dias, o luto ele se ameniza um pouquinho e temos apenas algumas proibições, que é cortar barba. Quer dizer, barba nunca pode cortar, na minha opinião. Mas cortar cabelo, cortar as unhas e, obviamente, não escutar música, não participar de festas. Mas todo o anterior, proibição de se lavar, de usar roupas novas ou roupas passadas, e entre outras coisas, já não cabem mais. Quando que a pessoa sim pode cortar cabelo? Quando após um mês, após os 30 dias, e se diz que até o terceiro mês é melhor. Não somente se alguém vem e fala que está muito feio o cabelo. Se alguém vem e fala, puxa, como você está descuidado, está feio, aí a pessoa já tem a autorização de cortar e cuidar da aparência. E aí, após os 30 dias, temos o luto, quando a pessoa está de luto pelos próprios pais, o luto ele dura até o Yortzeit, o aniversário de falecimento, e nesse período temos o Kaddish. Os filhos recitam Kaddish, aquela elevação, aquela reza, pedindo pela elevação da alma, ou melhor, é aquela reza que os filhos fazem, elevando Deus, falando bem de Deus para compensar a falta daquela pessoa. Não vou entrar porque já tivemos um shiur sobre isso. E o costume ashkenazi é fazer o Kaddish por 11 meses. E os faradim fazem por 11 meses, param uma semana e continuam mais 3 semanas até o aniversário de falecimento. Por que isso? Porque falamos que o Kaddish se recita enquanto se suspeita que talvez a pessoa está pagando os pecados dela no purgatório. Então, se recita 11 meses para não falar que, poxa, o pai ou a mãe eram tão pecadores que estão um ano todo no purgatório. Porque uma pessoa só pode permanecer no purgatório até 12 meses. Então, para um filho não falar, não, acho que meu pai e minha mãe eram muito pecadores, então ele fala somente 11 meses. Para de novo, eles interrompem para mostrar que não suspeitam dos pais e continuam depois por via das dúvidas. Esse é todo o período de luto. Depois temos uma coisa que é importante dar-se atenção, que é a matzevá, a pedra que se coloca sobre o túmulo para mostrar que lá estava a pessoa, se coloca o nome, entre outros escritos. O ideal é fazer o quanto antes. Então, o costume Chabad é tentar, assim que acaba o Shiva, os 7 dias, já se tenta colocar a pedra, porque isso traz uma paz para a alma também. Quer dizer, ela sabe que lá é o lar dela, quando chegar. Então, é importante fazer o quanto antes. Mas, na prática, existem vários costumes. Deve-se perguntar para o rabino qual o costume da pessoa, se coloca no 30º dia ou no Yortzeit, e assim por diante. O que é muito importante é não esquecer que tem que colocar, não ficar, Deus nos livre, por anos e anos, sem colocar essa pedra. Infelizmente, a gente vai no cemitério e vê que vários lugares está faltando aquela pedra, e tem uma plaquinha lá com a data de falecimento da pessoa, já 10, 15, 20 anos. Um filho ele tem essa responsabilidade com o pai ou um parente. Outra coisa que tem a ver com o luto é o Yizkor. O Yizkor ele é recitado nas festividades, somente os Ashkenazim fazem. E é uma reza que o filho faz pelos pais, pedindo para Deus lembrar e trazer de sua graça para o falecido. Na prática se faz também por outras pessoas, se fazem pelos soldados que caíram, os soldados de Israel se fazem pelos falecidos no Holocausto. Isso cada um tem o seu costume. Na hora do Yizkor, sabemos que todos aqueles que têm pai e mãe vivos devem sair do recinto, deixar só quem está falando Yizkor lá dentro. Uma pessoa, no primeiro ano de luto, ele não recita o Yizkor, porque Yizkor quer dizer lembrar. Ele não precisa pedir que Deus lembre a pessoa falecida, porque ainda está no primeiro ano, está muito claro. Mas então a pessoa não recita, mas ela permanece dentro da sinagoga. Então a gente vê nesse momento, geralmente as crianças saem da sinagoga, todos aqueles que têm pai e mãe, e
Tem vários motivos para isso. Um deles é que é para não causar inveja. Então, tem uma pessoa recitando isso e outra que tem Baruch Hashem, pai e mãe vivos, está lá do lado. Então, aquele que está falando isso pode sentir inveja daquele que ainda tem os pais. Então, ele sai da sinagoga. E se diz também que é para dar espaço para as almas, porque as almas dos falecidos vêm escutar o isso. Então, aqueles que têm pai e mãe saem e dão um espaço para as almas falecidas. Se conta do Reb Shmuel Munkes, ele era um Hassid do primeiro Rebbe de Lubavitch, ele era alguém muito interessante. Certa vez, veio um homem muito chateado, muito preocupado, falar com o primeiro Rebbe, com o Alter Rebbe. Então ele abriu a porta do escritório, viu um rabino lá, com os pés em cima da mesa. Ele falou: rabino, por favor, me dá uma bênção, minha esposa está em trabalho de parto. E o parto está muito difícil, o bebê está correndo risco de vida, a mãe está correndo risco, por favor, me dá uma bênção. Então o rabino olhou para aquele pai e falou: não se preocupa, vai do lado da tua esposa e recita 7 vezes o isco, vai dar tudo certo. Então, o homem não entendeu por que isso, mas o rabino falou: está falado. Ele correu para onde a esposa estava dando a luz, recitou 7 vezes o isco, e deu tudo certo. Baruch Hashem, o bebê saiu saudável. Então agora ele foi para o Rebbe, para o rabino, agradecer a bênção, falar que deu tudo certo. Quando ele abriu a porta do escritório, tinha um rabino sentado lá, mas não era o mesmo rabino. Era um outro, com um rosto ainda mais sagrado. Ele ficou meio confuso. Ele falou antes com uma pessoa, agora tem outra sentada naquele lugar. Ele chegou: olha, rabino, eu quero falar que minha esposa deu à luz, o conselho que eu recebi aqui de falar 7 vezes o isco deu certo, Baruch Hashem, mãe e filho estão saudáveis. O Rebbe, que era aquele que estava sentado lá, achou muito estranho isso. Ninguém veio falar com ele de um bebê que estava nascendo. Ele, menos ainda, recomendou falar 7 vezes o isco, mas ele entendeu o que aconteceu. Ele abençoou o pai se retirou e aí ele mandou chamar o Shmuel Munkes. Era um Hassid extremamente engraçado. Ele era um palhaço de forma profunda. Então o Rebbe perguntou para o Reb Shmuel: me diz uma coisa, você estava sentado aqui no meu lugar? O Shmuel falou: sim, Rebbe. Por que você recomendou que o pai fizesse 7 vezes o isco? O Shmuel falou: é muito óbvio, Rebbe. Se quando vamos recitar uma vez o isco, as crianças já saem correndo da sinagoga, com certeza 7 vezes vai fazer a criança sair mais rápido ainda. É assim que funciona no isco. Temos que respeitar aqueles que perderam o pai ou perderam a mãe e dar aquele momento, que às vezes até é demorado, mas dá aquele momento para eles recordarem os entes queridos. Isso é o processo de luto. Primeiro, antes do enterro, o Onen. Depois temos os 7 dias, o 30º dia e 1 ano. E depois, a cada ano, temos o Yortzeit. Existe uma explicação do porquê isso. Por que justamente essa medida? A Kabbalah explica que na hora que uma pessoa falece, a alma se sente perdida. A alma está sofrendo muito. É uma dor, é algo que não podemos nem imaginar. Dá uma ser arrancada do corpo. Como consta na ética dos pais, contra a tua vontade nasceste, contra a tua vontade você vai falecer. Então a alma sente essa dor. Naquele momento, o ilutado também não deve fazer nenhuma mitzvah. Ele também deve sentir uma dor muito grande. Para quem não está acostumado a fazer mitzvah, pode falar: puxa, mas isso não é nada. Não, pôr tefilim, acender vela de Shabbat, fazer bênçãos é uma coisa que espiritualmente nos traz uma paz muito grande. Então, quando a alma está sofrendo, a nossa alma também sofre. Depois temos os 3 primeiros dias após o enterro. Falamos que são 3 dias de choro. Por quê? Porque naquele momento a alma está passando pelo Chibut HaKever. O que é Chibut HaKever? É um sofrimento muito grande. Constam nos livros sagrados que os anjos vêm demandar e fazer a alma sofrer. Depende do que ela pecou, quanto que ela pecou. Naquele momento, o anjo da morte fica perguntando o nome para a pessoa. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E se a pessoa não responde, isso traz... o anjo da morte chama outros anjos para fazerem ela sofrer. Por isso, tem uma reza que adicionamos no Sidur diariamente. Ela não consta no Sidur, mas quando vamos ler, recitamos ela. Depois eu posso dar, porque é para cada um
é individual, tem a ver com o nome da pessoa. A pessoa rezando isso ajuda a alma a lembrar o seu nome após o falecimento. E durante 3 dias isso acontece com a alma. Ela se sente num local muito escuro. Então, também enlutado, ele reflete isso chorando intensamente. Naquele momento, como falamos, ele não deve conversar, não deve se distrair dessa dor, porque a alma está passando por isso também. Depois temos os 7 dias. É muito doloroso falar sobre isso, mas sabemos como funciona o mundo. Durante os primeiros 7 dias, a pessoa, o corpo é atacado por tolaim, por vermes, que vêm ajudar a decomposição. Então, também o enlutado faz isso. O que ele faz? Ele não se lava, ele não tem nenhum prazer físico. Falamos, não pode usar sapatos, ela não senta em uma cadeira normal, não pode ter relações maritais. Então, o enlutado, ele mostra que ele sente a dor daquele que se foi, que tá assim, a alma sente toda a dor do que acontece com o corpo, então ele também não presta atenção no próprio corpo. Depois dos 30 dias, a alma, ela sente dor por tudo que ela pecou com sua face, com as mãos e com os pés. Tem pecados de várias formas, mas durante aquele período é específico para o que ela sentiu com a sua face, mãos e pés. E por isso, nesse período, o enlutado não corta cabelos, nem barba e nem as unhas das mãos e dos pés. Tudo isso para refletir de novo o que o corpo, a pessoa, o falecido está passando. Depois, durante 12 meses, é o máximo que um falecido é julgado no purgatório, ele é limpo das suas falhas em geral, que ele fez durante sua vida aqui, e literalmente é o inferno. Então, o enlutado reflete isso, os filhos refletem isso, não indo em festas, não escutando música. É muito complicada essa parte. Geralmente, o que eu tenho visto, pelo menos, é quando uma pessoa fica de luto, começam a acontecer coisas positivas na vida depois disso. Que assim seja para todos aqueles que tiveram uma perda. No caso da minha avó, o Guete, ela faleceu, minha mãe casou 2 filhos naquele ano. Então, o enlutado ele não deve participar de festas, porque o falecido também não está numa festa. No caso do casamento, tem leis de como que o enlutado pode participar, mas não é o momento agora. E depois temos o Yortzeit, que é o aniversário de falecimento, que acontece todos os anos, porque todos os anos, naquele dia, o falecido ele é julgado novamente. Peraí, mas que Deus vai julgar alguém que já faleceu, que não faz mais pecados? Então Deus julga de acordo com a sua descendência. O que a descendência está fazendo vai para a conta do falecido. E por isso, naquele dia, que é um dia de julgamento, os enlutados, melhor, já não estão mais enlutados, mas os filhos, especialmente os filhos e netos, devem fazer jejum, tem aqueles que se dedicam a um estudo específico, tudo isso para mostrar que eles estão tomando parte naquele julgamento. Então, quando o enlutado ele respeita esses períodos, ele reflete o que acontece com o falecido, ele ajuda a diminuir a dor do falecido quando ele mesmo está passando por aquelas fases. Uma vez um casal perdeu um filho, infelizmente, eles foram falar com o Rebbe. E a mulher falou para o Rebbe que ela não conseguia se consolar de jeito nenhum, sofria. Então o Rebbe perguntou para ela, diz uma coisa, se teu filho, em vez de ter falecido, ele tivesse viajado para outro lugar, você sentiria dor? Os pais falaram, sim, mas claro que não a mesma dor, seria muito mais leve, porque seria uma dor de saudades. O Rebbe falou, mas lembre, vocês nunca mais vão ver ele viajou, vocês moram no Brasil, ele foi para a Austrália. Então os pais falaram, dor, iríamos sentir, mas não é a mesma coisa. Tá bom. O Rebbe perguntou, se vocês pudessem mandar pacotes de comida, de roupa para ele, vocês fariam isso? Os pais falaram, com certeza, todo dia se pudéssemos. O Rebbe falou, não é diferente. O filho de vocês fez uma viagem para o mundo superior. Ele dói, porque vocês não veem mais ele, mas vocês têm a oportunidade de mandar pacotes para ele, que é fazer mitzvot, fazer caridade no nome dele, estudar no nome dele. Tudo isso é como mandar pacotes de bênçãos para o falecido. Existe uma coisa que é mais especial do que o Kaddish. Kaddish, sabemos da importância, os filhos devem falar e devem dar atenção para falar. Mas tem uma coisa que é muito mais especial, que podemos preparar isso ainda em vida. Se um pai ou uma mãe educam sua descendência,
em uma mitzvah específica, um preceito. Meu filho, eu quero que você cuide de tal coisa. Por exemplo, de rezar todo dia de manhã o Shema Israel, uma prece curta. Quando aquele pai ou aquela mãe falece e os filhos fazem aquela mitzvah porque eles assim foram ordenados pelos seus pais, isso traz um prazer enorme para aquela alma. Sempre, todos os dias, para toda a eternidade. Se alguém ensinou sua descendência um preceito específico e eles cumprem em nome do patriarca, da matriarca, isso traz para sempre um prazer. E por que é maior do que o Kaddish? Porque é uma mitzvah que foi ensinada em vida. Então, se tem um carinho por aquilo. E também o Kaddish, sabemos quem que ensina o Kaddish? Os filhos homens, os netos, em alguns casos. As mulheres não. E no caso de uma mitzvah, de um preceito, mesmo filhas e netas podem fazer. E aquilo tem uma força maior do que o Kaddish. Então, nós, enquanto vivos e que possamos viver para a eternidade com a vida de Mashiach, devemos pensar o que eu quero deixar para os meus filhos. O que eu não tenho filhos, o que eu posso ensinar para um amigo que ele faça isso, um sobrinho, todo aquele que ensina a Torá, por exemplo, para outra pessoa é como se fosse o seu pai. Por que não pensar o que eu posso deixar, o que vai me trazer depois também um benefício para a minha alma? E obviamente os filhos, netos, netas, todos devem se esforçar para fazer aquela mitzvah. Esse é o pekala, esse é o pacotinho que dá para mandar isso a todo dia, sempre que fizermos aquela mitzvah. Esse é o luto. Não é um tema dos mais agradáveis, mas é importante. É importante que seja bem observado por todos aqueles que estão passando ou passaram por um momento difícil, mas é importante sempre lembrar, não é eterno. Bezrat Hashem, com a vinda de Mashiach, está escrito que toda lágrima será apagada. Nenhum olho mais, não vai sair lágrimas, porque teremos somente alegrias. E vai ser uma época, se Deus quiser, que não teremos luto. Ninguém vai nem lembrar o que é luto. Tristeza, falecimento, isso não vai acontecer. Bezrat Hashem, que isso aconteça o quanto antes e que o estudo que tivemos hoje desse assunto tão difícil sirva para a elevação da alma de todos aqueles que precisam de elevação e que sirva também para trazer de volta para cá com a ressurreição dos mortos, que isso seja muito breve em nossos dias. Shkoyach a todos que participaram do nosso shiur hoje.